Bom, então vamos então continuar a gravar esse terceiro vídeo na sequência sobre a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Então estamos refletindo uma sequência de três, né? Vamos dizer assim, sobre a vinda de Cristo e a ceia, né? A morte do Filho de Cristo. O fundamental dessa dissertação é a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia, dissertação 45 no segundo volume da Mensagem do Grau de Abedrushim, que é uma obra em 3 volumes, é esclarecer a questão, principalmente os erros dos ditos cristãos, né, sobre a morte do Filho de Deus, que não apagou nenhum pecado da humanidade, somente a palavra vivenciada com pureza no coração é capaz de salvar o ser humano. Por aí você pode ver que 99,99% dos ditos cristãos estão totalmente pecados e com isso perdidos. É o joio imprestável. Quantos desses presunçosos autodominados cristãos poderão reconhecer a indigna situação que eles estão, né? Totalmente entregue às trevas. Poucos têm, pouquíssimos, verdadeira humildade para uma, uma reflexão isenta, né? Uma reflexão isenta e severa consigo próprio. Né? Não tem, quer ficar suas crenças cegas. Bom, vão ser o joio agora na conclusão do juízo. Não tem nenhuma chance. Vão ter a maior decepção. Decepção não. E um dia vão ser obrigados a reconhecer o erro, mas isso já será o tarde demais. O tarde demais. Está aqui a palavra salvadora, a mensagem do grau, do Filho do Homem, para nos esclarecer. Aqui está o caminho para a luz e a verdade, para a nossa autoconsciência espiritual. A ferramenta, a palavra escrita de próprio punho pelo Filho do Homem, o Espírito Santo. Quem quiser reconhecer e vivenciar, é tarefa de cada um de nós. É a nossa luta pessoal pela nossa, em prol da nossa própria salvação. E também da salvação do próximo. O fato do Filho de Deus, nem mesmo diante de um tal rancor da humanidade, haver recuado, conquanto tal rancor já devesse provavelmente ser conhecido bem antes de sua vinda, devia indicar muito especialmente a situação desesperada do espírito humano, que só poderia ser arrancado do declínio caso se agarrasse à corda de salvação da verdade desnuda. Quer dizer, a verdade ela se tornou desnudada com a palavra, não com a morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz foi algo que diante daquela situação ele teve que aceitar para perpetuar a palavra, mas é a palavra que salva, é a palavra que tem que vivenciada em nossos corações, senão não teria nenhuma utilidade. A morte na cruz não apagou o pecado de ninguém, antes aumentou o karma da humanidade, que ela não resgatou, porque ela não reconheceu o Filho do Homem quando ele agora esteve. Nem o Filho de Deus e agora nem o Filho do Homem. Então, mas Jesus possibilitou essa corda de salvação, né? Para aqueles poucos que trilhassem o estreito caminho da verdade, da luz e da verdade. E que continua sendo hoje, né? O caminho farto está aí, o largo farto está aí. Aí, então aí as igrejas ditas cristãs aí, e outras também. O Islã, budismo, todas as crenças estão imiscuídas com pensamentos humanos. E sim a força necessária, porque só um Filho de Deus pode dar a força, a palavra necessária, forte o suficiente para nos arrancar das trevas.
Então o quadro que a humanidade estava, a situação, o estado de rancor, o ressentimento que o ser humano sentia, né? De vingança, enfim, tudo que contrariasse as suas crenças, enfim, foi a dificuldade que Jesus teria que enfrentar. E isso indicava que ele poderia ser morto. Mesmo assim, ele aceitou essa missão de vir à Terra a seu próprio pedido. Ele pediu a Deus e Deus o autorizou a vir aqui à Terra. A referência do Filho de Deus durante a ceia, a sua morte na cruz, é simplesmente uma última e expressa insistência sobre a necessidade urgente da doutrina que viria a trazer. Pois só uma palavra viva de um Filho de Deus poderia, naquele estado que estava a humanidade e que ainda está, de decadência espiritual, provocado pela nossa própria indolência, né? E escravidão ao raciocínio, isso é um estado desesperador. E que a humanidade praticamente está toda entregue às trevas, a perdidas. E nesse juízo que tem que ocorrer, sempre ocorre, que nós seres humanos temos um prazo de desenvolvimento, com encarnações, com tudo preparado, né? Tudo é planejado, preparado, em um planeta que recebe espíritos humanos, essas centelhas espirituais humanas em desenvolvimento. Então é tudo estipulado e para que tudo ocorra da melhor forma. Mas com livre-arbítrio ocorreu primeiro com as tentações de Lúcifer, né? A missão que ele distorceu. A missão de Lúcifer era unicamente ligar o nosso raciocínio à matéria, para que o espírito pudesse atuar eficazmente aqui na criação. E essa era a missão de Lúcifer. Ele cumpriu essa missão, ele ligou o raciocínio. Mas junto a essa ligação, ele colocou tentações. Que isso não está de acordo com o amor de Deus. Essa foi a questão. Então, não é, aí muitas pessoas enganam, falam que Lúcifer é mal, é o princípio do mal. Não é. Porque só existe. Lúcifer é uma criatura divina, enteal divina. Deus é uma criatura inenteal, divina, podemos dizer assim. Ou simplesmente Deus. O divino é uma parte da sua criação. Né? Agora vamos dizer assim, o divino com D maiúsculo, você pode se referir a Deus. Mas Deus é inenteal, é vivo, né? É criatura. Então, essa questão de o bem e o mal não existe, porque existe só o bem. Porque o único vivo é Deus, ele é o bem. Agora, quando se fala de Lúcifer, o princípio do mal, o bem e o mal, não é. O Lúcifer, ele é o princípio errado. Foi uma situação que lhe ocorreu, uma decisão que lhe ocorreu quando, no cumprimento de sua missão, aqui nas criações materiais. Então, o princípio que ele ocorreu é o princípio errado, não do mal. Porque se fosse do mal, então aí diria então que existe vivo o mal, o bem e o mal. Isso não é possível. Porque o que existe de vivo, que é Deus, é só do bem, é o bem. Esse mal, se existe um oposto, uma dualidade, então Lúcifer estaria certo. Ele é um ser, vamos supor assim, vivo e é um princípio do mal. Então se admitiria que sempre existiu o bem e o mal. E isso não existe. Isso é uma má interpretação do ser humano. O que existe é o princípio errado que Lúcifer trouxe, que atuou. O que é princípio errado? É sem amor.
Lúcifer é justo, sim. Lúcifer cumpre a justiça. As obras dele é justa, sim, é justa. É pura, tem pureza. Só que a justiça e a pureza sem o amor não é de Deus. É essa a questão. Porque são interligados a pureza, justiça e amor, que são os princípios fundamentais da vida de Deus. Quando você tira algo, existe, por exemplo, justiças. Se tirar a pureza da justiça, ela não é de Deus. Ela fica só ligada com amor, justiça e amor. E aí fica só amor. A justiça que só tende para o amor. Ela não seria severa, não seria rigorosa o suficiente. Ela precisa da pureza, que a pureza ela permite que a justiça seja rigorosa. Tem essas duas polos de amor e pureza. Da mesma forma, a pureza, ela não pode ser só com justiça, ela fica fria, ela precisa ter também do amor. Da mesma forma, o amor, ele não pode ser 100% amor, ele tem que ter justiça. Jesus tinha justiça no seu amor, ele era severo, ele não era essa amoreza que as pessoas falam, que é para os interesses, né, da comodidade humana, da sua indolência, né, dos seus interesses puramente terrenos, colocaram assim, essa moleza que Jesus nunca tinha. Ele praticava o amor severo, da justiça. Então o amor ele precisa da pureza e da justiça. Então é essa a questão. Ao tomar ceia, deve então cada pessoa estar consciente, mais uma vez, de que o próprio Filho de Deus não recuou ante o conhecimento prévio da morte na cruz pela humanidade, e que aí deu seu corpo e seu sangue para possibilitar que ela recebesse a descrição do real fenômeno do universo, que evidencia claramente os efeitos das leis imutáveis que trazem em si a vontade divina. Então, se a ceia fosse feito conforme a pureza de Deus, ela tem que ser vivenciada corretamente. Ela não pode vir imiscuída com coisas fora da justiça de Deus. Né? Então não tem validade essa ceia praticada, porque parte dos dogmas falsos, dos conceitos errados, que é impuro. Então não há uma vivência. A ceia teria que existir aquele pensamento mais inseparável da justiça, para que nosso interior, vamos ver, nossa intuição estivesse liberta de crenças erradas, que anuviam, vamos dizer assim. Então ela pode se viver. Esse é o caminho para se vivenciar corretamente uma ceia, sem dogmas, crenças erradas. Produto unicamente, a crença errada só pode ser produto do cérebro humano. Ou então, e por que prevalece o cérebro humano, as razões humanas? Porque é um espírito dormente, que já está apagando a sua intuição pura. A intuição, ela sendo pura, ela, ela percebe o que é certo e o que é errado. Né? Ela não permite, mas o raciocínio aceita. Né? Tem as suas desculpas, tem as suas crenças mortas, vamos dizer assim. Então é isso, é as leis imutáveis. Né? Existem as leis imutáveis,
os efeitos das leis mutáveis que traz em si a vontade divina. Sem o rigor das leis, nada, nada pode ser reconhecido puro em relação à palavra de Deus. Com esse reconhecimento da amarga seriedade que realça a necessidade da mensagem para a salvação, deve renascer sempre nos homens força nova, novo impulso para realmente viver a clara doutrina de Cristo, a fim de não só compreendê-la direito, como agir em tudo de acordo com ela. Com isso, então, lhe será também concedido o perdão dos pecados, bem como a salvação, não por outra forma. Também não será imediatamente, mas a encontrará incondicionalmente no caminho que Cristo mostra em sua mensagem. Então, o caminho ele é trilhado, ele pode... Isso depende do tempo de cada pessoa, né? de poucas ou muitas encarnações, mas o importante é trilhar esse caminho da luz e da verdade. Sem crença falsa, uma doutrina pura, né? de um ser humano intuitivo e não racional. A intuição, o espírito sempre tem que prevalecer. Só isso pode nos deixar vivenciar a clareza da palavra de Deus. Isso vamos supor, uma luta, é o vigiai e orai, né? Para que possamos refletir com acerto, procurando ser severo conosco, procurar identificar se aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos refletindo, estamos pensando, está correto ou não, de acordo com a vontade de Deus. Porque toda turbação, ela desvia o nosso caminho, né? As nossas vivências profundas. Então isso é um desafio para cada um de nós. Todos os viventes aqui têm seus riscos, né? Ninguém está garantido quando nós aqui, seres humanos, estamos aqui na nossa escola de aprendizado, pode incorrer em erros, né? Então é isso que precisamos sempre estar nessa luta diária, né? Para não nos desviarmos, né? Do caminho certo. Com esse reconhecimento da amarga seriedade que realça a necessidade da mensagem para a salvação. A palavra da salvação é sempre severa, não é morna, né? Então, a partir daí, você percebe todo o erro nas doutrinas ditas cristãs, que vem sempre essa falta de severidade, essa questão que o amor que tudo perdoa. Não é assim, não. Tem as leis, né? Leis da justiça, tudo tem que ser, pode ser perdoado assim, mas desde que percorramos os caminhos para esse perdão, os caminhos da justiça, né? E assim, se trilharmos corretamente, nossos pecados certamente serão perdoados. É exatamente o que Cristo dizia, né? Quando ele, por exemplo, alguns relatos dos livros que são a verdadeira história de Jesus, que é dois livros editados pela Ordem do Grau na Terra, que é Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus. Lá conta a verdadeira missão de Cristo, as vivências, né? E em certa ocasião ele foi levado a uma senhora que estava adoentada, né? Por dias, ela estava atormentada, porque ela tinha cometido um pecado muito grande. E ela não queria confessar, enfim, aquele pecado, ela não tinha uma doença física, mas era uma doença da alma. E ela nem estava tão atormentada que ela nem conseguia dormir. Os médicos chegavam lá, se ela talvez conseguisse dormir, possivelmente ela se recuperaria, né? Mas ela estava de tal forma tão atormentada que não conseguia.
Então quando as pessoas chamaram Cristo para ir até ela, né? Então ele de pronto já viu o estado da alma, viu que elas traziam um grande pecado, né? E que teimava em reconhecer tal, né? Mas quando ela viu, que ele entrou, ela teve a graça de ver ele, né? Possivelmente ela teve alguma evidência, eh, enxergou a cruz incrustada no rosto de Cristo, na cruz isósceles, e a pomba, né? Pairando, né? Sobre a sua cabeça. E então ela olhou e disse, quem é esse, né? Esse luminoso, né? Então ela já percebeu que era Deus. Então aí Jesus esteve diante da cama e, e começou a conversar com essa mulher e perguntou por que está assim, né? Então eu não me lembro, recordo exatamente detalhes do diálogo, mas eu quero fazer um resumo. Mas então ela, diante de Cristo, ela reconheceu que ela estava errada, né? Então foi um grande, o meu pecado que eu fiz me atormenta, né? Não consigo me livrar. E aí Jesus, naturalmente, intuiu, né? Viu, percebeu o que ela tinha cometido, né? E aí ele falou assim, e tu te arrependes dos teus pecados, né? Ela disse, sim, eles me atormentam, corrói, né, minha alma, né? Eu não consigo nem dormir, estou com, né? Aí Jesus falou assim, tu te arrependes? Eu disse, sim, eu me arrependo. Eu jamais faria isso novamente, né? Não sei, não conta qual pecado que ela fez. Mas diante daquele reconhecimento dela, né? Também diante quando Cristo estava próximo, essa, esses milagres que ele fazia eram um exemplo a todos, né? Os seus discípulos. Então isso de tal forma ficava tão vivo na pessoa, né? Que ela resgatava os pecados dela, né? Então aí Jesus via esse estado interior que transformava a pessoa e disse, seus pecados estão perdoados. Mas por que ele falava que os pecados estavam perdoados? Porque ele via a transformação interior, né, na pessoa. E, e sabia que através daquela transformação interior radical, né, ela, os pecados dela estariam perdoados. Porque aquele que trilha novamente o caminho da luz, ele vai encontrar o perdão. Realmente o caminho da luz. Então, essas situações ocorreram algumas vezes, né? Também a questão do, do cego, né? No lago de Siloé, né? Possivelmente, até deu a entender que aquele cego, ele estava naquela situação, mas porque ele tinha que vivenciar com Cristo aquela situação e dar um exemplo, né? Também, né? Então, até alguns discípulos, pessoas perguntaram quais são os pecados dessa pessoa para ele ter nascido cego, né? Aí deu que eu entendi. Eu ouvi falar sobre essa passagem, eu não li assim na Bíblia diretamente, mesmo porque a Bíblia tem muitas incorreções, né? Às vezes a gente nem consegue, está tão adulterado que a gente nem consegue extrair a verdadeira origem. Mas ao que parece, o que aconteceu? Que isso quis dizer que aquela pessoa não tinha karma nenhuma, mas aquela pessoa aceitou aquela missão de vir cega, né? Mas para vivenciar aquele encontro com Cristo e se tornar um exemplo também.
Então, foi uma missão que quando a pessoa, acontece isso também, são raros, né? Pessoas que não têm karma nenhum, às vezes estão até espíritos conscientes, nem tem a necessidade de encarnar na Terra, né? E aceita aquela missão. Aí se sujeita a qualquer situação aqui na Terra, né? Mas com a finalidade de cumprir essa missão, na vontade de Deus. Agora também tem aqueles que aceitam algumas missões, talvez para resgate de karma. Não, eu não penso assim. Quando é uma missão, a pessoa não é para resgate de karma. Quando o espírito aceita uma determinada missão, ele se sujeita ao que vier. E não é propriamente pelo karma, porque aceitou essa missão. Simplesmente isso. É diferente da maioria, da grande maioria das pessoas que está numa situação, seja pobreza ou defeito físico, qualquer coisa que seja, mas para resgate de karma, de um karma muito pesado, sem o qual eles estariam perdidos, porque a chance de resgatar um karma aqui na Terra é muito maior do que no além. Porque no além é só igual espécie. Aqui na Terra tem todos os tipos de espécies, tem os bons e os ruins. Então, a possibilidade de vivências mais profundas. Mas também, por outro lado, talvez a maioria acaba afundando mais ainda nas trevas. Né? Então é isso, vamos encerrar aqui. Foi o terceiro vídeo que eu gravei nesse tema. Ainda faltou um trecho aqui dessa dissertação que no próximo vídeo eu vou, em outro dia eu vou terminar, gravar, né? Para encerrar a questão de a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Então, fiquem todos na paz, fiquem todos na luz.